Basicamente, a opinião do Aldo, parece muito com a minha, é de que nós estamos com uma crise grave, gravíssima, e que, basicamente, o que está acontecendo é uma brutal desorientação dos dois lados que ainda mandam, não é, na vida brasileira. De um lado, uma direita ou um pensamento conservador que tem duas bandas, uma delas é de gente que pode ser resgatada, na ideia de Bonifácio, enfim, de Simons, para puxar de um lado e outro, brasileiros da elite que serviram à construção de uma nacionalidade brasileira, que tinha um sentimento nacional. E a outra banda dessa elite, apátrida, entreguista, escravocrata e bandida. Aí digo eu, não diz o Aldo, que é, por além de muito inteligente, elegante. Não é? E o outro lado, uma esquerda que, para além de perder a ideia, não é, de um enfrentamento, vamos dizer, revolucionário, idealista, ele diz ideológico, no sentido de colocar um conjunto de ideias, abre mão disso e, como não abriu mão do sentimento de solidariedade, entende que a proteção desses interesses, que alguém chama de identitários, significa, vamos dizer, o exercício de uma revolução ou de uma proteção do futuro. E que uma coisa nem outra tem sido capaz de equacionar a estratégia de desenvolvimento do Brasil, aquela que poderia dizer a cada brasileiro que tem um lugar para ele, se não agora, mas a compreensão dos sacrifícios em direção a um lugar em que todos teremos uma oportunidade de criar com dignidade nossos filhos, pelo valor do trabalho, da decência, e impor ao mundo respeito à nossa autodeterminação e à nossa soberania. Desculpe se eu resumi de forma muito precária, mas agora a pergunta é, muito bem, eu também vejo assim, e para onde é que nós estamos indo desse jeito? O calendário eleitoral aguenta? Eu creio, Ciro, que esse caminho de confronto vai se esgotando. As energias de quem faz o confronto e, principalmente, aquelas de quem tem que, de uma forma ou de outra, participar dele. Eu acho que a construção de um outro caminho, de uma outra alternativa, se impõe, como já se impôs em outros momentos da vida nacional. Às vezes nem se impõe pela pessoa certa, mas, às vezes, se impõe também pelo caminho adequado. E que as forças capazes de reorientar o país no caminho do crescimento, da prosperidade, que é uma agenda praticamente abandonada, essa agenda do desenvolvimento do país, uma agenda generosa, unificadora. Se você falar com o movimento sindical, ele é a favor do desenvolvimento. Se você falar com o empresariado, ele é a favor do desenvolvimento, do país retomar o crescimento. A redução das desigualdades que voltaram a crescer no país, quem é que é contra? É só uma fração sectária e muito antipopular. Todo mundo é a favor de reduzir as desigualdades, não só via salário, mas principalmente serviços públicos, educação, consolidar o esforço de consolidar a democracia no Brasil. Agora, para isso, movimentos importantes precisam ser feitos, que eu vejo também que uma parte da esquerda não faz. Porque o Brasil é um país muito desigual, muito desajustado. Você tem a vanguarda da ciência, da tecnologia, do conhecimento, em lugares como Campinas, ou como São José dos Campos, onde tem um laboratório de aceleração de partículas, lá do professor Rogério Cerqueira Leite, você tem o Centro Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos, e você tem aquele Vale do Amazonas empobrecido, com a menor expectativa de vida, com moléstias infecciosas, os nossos indígenas morrendo abandonados naquelas aldeias lá da Amazônia, com tuberculose, com doenças infecciosas, subnutridos. Eu vi isso de perto. Vi isso de perto muitas vezes. Então, você tem esse país desigual, esse país desequilibrado, esse país desajustado, esse país que se divide não apenas politicamente, ideologicamente, ele se divide também culturalmente. O país urbano, litorâneo, de classe média é o país rural, o país profundo, o país interiorano é outro. E acho que uma parte da oposição, principalmente da esquerda, não apenas desconhece, mas muitas vezes hostiliza esse Brasil interiorano, esse Brasil rural. Um cronista do século XVII dizia que nós éramos uma sociedade de caranguejos, prisioneira
do litoral, vagando, andando de lado como os caranguejos. Acho que, infelizmente, ainda permanecemos um pouco assim. Uma grande contradição é que essa parcela da chamada oposição progressista, urbana, litorânea, ela não consegue compreender, não é nem o Brasil rural, ela não consegue compreender o Brasil suburbano. Às vezes, a pessoa que está em Copacabana não consegue compreender nem Madureira, nem Bangu, quanto mais o Brasil amazônico, em São Paulo, quem está nos Jardins, na Vila Madalena, será que consegue compreender Itaquera, Guaianazes, o Campo Limpo, o interior de São Paulo? Não consegue. E, às vezes, você vê isso. Eu vi isso no Código Florestal, no debate. Estou vendo isso agora num outro projeto de lei de regularização fundiária, que apelidaram aí de projeto da grilagem. Olha, são centenas de milhares de pequenos produtores, boa parte ali do sul do Brasil. Eu recebi um relatório da Diretoria de Agricultura Familiar, lá de Santa Catarina, do ex-presidente da Federação de Trabalhadores da Agricultura, dizendo, olha, isso aqui são posses, muitas vezes, de herança, são pequenas partilhas que os cartórios não legalizam. Na Amazônia, eu vi em todas as regiões. O governo, nos anos 70, convocou os brasileiros. Eu era menino, eu lembro disso. Convocou os brasileiros para a Amazônia, que era uma terra sem homens e que passaria a ser para os homens sem terra. Aí lá vai. Era o disco do Rondon. O disco do Rondon era integrar para não entregar. Exatamente. Era esse outro lema que também foi usado, integrar para não entregar. Aí se vai lá um monte de nordestino, se vai lá o paranaense, o paulista, o gaúcho, o mineiro, o catarinense, vai para lá. Chega lá, eu vi essas cenas. Chega lá, o pessoal é abandonado naquelas glebas. Não tem estrada, não tem hospital, não tem escola, não tem luz. Muitas vezes eles tiveram que improvisar tudo isso. Compraram essas terras em licitação pública. Licitação que até hoje não foi regularizada. Então, esse pessoal é grileiro de quê? O grileiro que ele quer é a clandestinidade, é a ilegalidade. O grileiro não quer a visita do INCRA, não quer sensoriamento remoto. O grileiro quer a clandestinidade. Mas o nosso mundo urbano, as nossas forças progressistas urbanas, não conseguem entender, é como se fosse um abismo cultural, não consegue compreender esse mundo rural, vê esse mundo rural com preconceito, porque às vezes ele é mesmo, do ponto de vista dos costumes, mais conservador, mas ele é uma força nacional importante. O sujeito pode pegar o capital dele e levar daqui para as Ilhas Caimã. Uma fazenda ele não pode botar e levar dentro do navio para nenhum lugar do mundo. Ele está condenado a ser nacional, a ser parte do Brasil, e nós precisamos compreendê-lo nas suas idiosincrasias. Não queremos que ele tenha a cabeça de um jovem de classe média, universitário. Não, são coisas diferentes, mas eles, às vezes, são até hostilizados. Ou as forças progressistas, as forças de oposição, recompõem um pacto com esse grupo que é importante para o Brasil, que está nas raízes, na história do Brasil, na cultura do Brasil. O campo brasileiro é parte da nossa história, da nossa memória. Como é que nós podemos virar as costas para esse pessoal? Da mesma maneira, eu vejo recentemente também alguma... E olhe, né, que esse pessoal do campo, né, votou no atual presidente, mas votou também no momento em que a rejeição ao PT era muito grande e não havia outra alternativa ali no segundo turno. Então, é o seguinte, eu acho que é preciso recompor, repactuar uma união ampla do país. Essas igrejas evangélicas também, não só as evangélicas, as católicas, mas agora virou uma coisa o seguinte, né? Ou a pessoa defende o aborto, ou parece que a pessoa é fascista. Eu conheço muita gente na periferia de São Paulo, em Alagoas, em todo canto. É gente que defende o ensino público, a saúde pública, defende essas bandeiras todas avançadas, mas é contra o aborto, minha gente, não é fascista, é uma convicção moral, religiosa, que tem que ser respeitada. Você não pode hostilizar essas pessoas por causa disso, entendeu? Então, eu acho que nós, ao lado desses três
dessas três grandes metas permanentes que vêm desde os fundadores da nossa pátria, da nossa independência, ou seja, que era o horizonte do Bonifácio era o quê? Um Brasil desenvolvido, um Brasil industrializado, um Brasil economicamente emancipado, um Brasil socialmente equilibrado. Ele defendia a emancipação dos índios, a libertação dos escravos, ou seja, com uma redução das desigualdades, e um país com liberdade, com democracia, com direitos do povo. Mas a democracia também que é outra coisa.